Então, a gente estava falando de matrizes, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre matriz, alguns conceitos que vocês vão topar com eles pelo meio do caminho aí da vida acadêmica de vocês, com bastante probabilidade. Bom, então, né, eu tinha colocado para vocês que a ideia era o seguinte: suponha que eu tenho um dado estado, ou um dado vetor, ou um vetor de estado, se vocês assim preferirem. Deixa eu só pegar aqui. Que eu vou dar o nome para ele de x, certo? Esse x aqui, ele é um vetor que está representado numa certa base, né? Então eu tenho uma base de versores, sei lá, E1, E2, tá? Depende da dimensão do problema. E N, isso pode ser infinito, tá? Então eu tenho uma representação. Fala, João Paulo, tudo bem? Bom, e aí Boa noite. boa noite, eu tenho a matriz, né? Ela é nada mais do que um operador que ele opera nessa base. Esse vetor x aqui, ele vai ser escrito então como uma combinação linear de um j de 1 até n, certo? De um xj EJ, tá? Então, ou seja, funciona igual os versores lá do espaço euclidiano. Eu faço uma combinação dos versores porque uh, eles são ortogonais, né? Então, duas propriedades, uma das propriedades que eu tenho é que um xi, desculpa, xi não, um ei escalar EJ, né? Então, quando eu tomo assim esse produto, nada mais é do que o produto interno ou o produto escalar. Isso aqui me dá uma delta de J, indicando que esse cara aqui vai ser zero quando eu estiver falando de versores ou direções, entre aspas, né? Porque aqui a gente perde um pouco a, a ideia da direção. E a minha internet está ruim. Voltei, provavelmente. Então, eu tenho essa ideia de versores. Então, isso vai ser um quando eu estiver falando de dois do mesmo versor, né? Que é o módulo desse versor, tá? E aí, o que esse operador faz, eu costumo colocar um chapéuzinho nele para indicar que ele é um operador, é atuar sobre os versores dessa base. Né? Então, por exemplo, rotacionando, esticando, modificando de alguma forma. Tá? E aí, isso me leva a um outro vetor, aqui um x', né? Certo? Então a gente tem essa ideia. E aí a gente tem a chamada condição de ortogonalidade para esses operadores que são ortogonais. Né? Os operadores ortogonais, eles mantêm rígida a relação entre os versores. Né? Então, funciona quase que como uma rotação. A condição de ortogonalidade eu coloquei para vocês aí, ela é tal que é uma soma em K de A KI, né? Então esses são os elementos desse operador, KJ igual a uma delta de J. Então essa é a condição para que esse cara seja ortogonal. E isso aqui nos leva a uma propriedade muito importante de operadores ortogonais, que a transposta ela é igual, né? O operador transposto aqui ele é igual ao inverso, de tal forma que o produto matricial entre a transposta com a matriz original é a matriz identidade. Tá? Então essa é a propriedade fundamental que eu tenho aí de matrizes ortogonais. Caso os coeficientes
dessas matrizes, né? Então, caso, por exemplo, o A e J dessa matriz pertença aos complexos, então essa propriedade ganha um novo nome. Essas passam a ser matrizes unitárias. E qual que é a consequência de tudo isso? Que essa transformação, ela preserva a norma dos vetores que ela atua. Então, ela preserva a norma desses vetores, tá? Então, essa é a principal consequência e a gente consegue, inclusive, mostrar que se satisfaz essa condição, então a norma dos versores ela é preservada, tá? O módulo dos versores. Bom, agora a gente pode ir para o caso bidimensional, certo? Em que a gente pode retomar aqui um pouco da geometria, só para a gente ganhar um pouquinho de tato, né, sobre isso. E a gente pode fazer a seguinte correlação, né? Então eu teria aí E1, que é correspondente ao X versor ou Y versor, depende da nomenclatura que quiser usar, e o E2, que vai ser aí o Y versor, tá? Então, um dado vetor nessa representação, ele vai ser uma combinação linear, né? Então aqui a gente retoma a ideia do vetorzinho, né? Então isso aqui vai ser um x 1, x1 na direção x, mais um x2 na direção y, tá? Vamos supor, então, que esse vetor A, essa matriz A, ela atue sobre o espaço aí, né? Então, por exemplo, vamos colocar assim, o x1 não, x e y, e leve para um espaço linha. Então eu tenho um x versor linha e um y versor linha, né? Então ela fez isso. Ela basicamente ela rotacionou em duas dimensões. Isso é fácil da gente desenhar, né? De ter um argumento geométrico. Então eu tenho aí um plano cartesiano, né? Então eu tenho aí x e y, e eu posso rotacionar esse plano aí, sei lá, em relação à origem, e passar agora para um x', y', e eu fiz uma rotação, né? E eu tenho os cossenos diretores dessa rotação, então esse aqui é um dos cossenos diretores, vou dizer que esse ângulo aqui é um ângulo φ, por exemplo, tá? Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, P, deixa eu só mudar esse, diminuir o φ aqui um pouquinho de... Não era para fazer isso, cara, era para deletar. Então eu tive aí uma rotação desse ângulo φ aqui, certo? E agora eu tenho as projeções desse ponto nos dois planos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o x do ponto, eu tenho o y do ponto, tá? E eu poderia ter um vetor, deixa eu ver se eu pego uma coisa mais, um vetor aqui, ó, que determina isso com relação, esse ponto com relação ao eixo sem linha. De modo análogo, eu poderia ter as projeções no eixo com linha. Então esse aqui seria o x do ponto linha, e essa aqui seria a projeção y do ponto linha, certo? E note que o vetor não mudou. É esse verdinho aqui, justamente porque esse tamanho ele é preservado, porque aqui eu fiz uma rotação ortogonal.
certo? Então, é possível a gente mostrar, e aí eu vou deixar para vocês mostrarem, o seguinte, que x' né, pode ser escrito tudo de qualquer ponto, tá? Então aqui genérico, de modo genérico. Pode ser escrito como x cosseno φ mais y seno φ, tá? E o y' tem coordenadas x menos x, na verdade, seno φ mais y cosseno φ, certo? E aí, a gente pode escrever isso aqui de que forma? Suponha que eu escreva as coordenadas desse vetor x, né? O vetor x'. Ele é quem? Ele pode ser escrito como x', y'. Lembra? Um vetor com as duas coordenadas. E aí, olhando isso, enquanto que o vetor x sem linha, ele vai ser x e y, né? Uma matriz coluna aí. Usando isso, a gente pode mostrar que x', y' é dado pelo produto de uma matriz vezes x e y. E agora ficou muito fácil, né? Porque, olha, lembra que é linha vezes coluna. Tem que ser igual a esse valor. Então, na primeira linha, eu tenho que ter alguma coisa que multiplique o x mais alguma coisa que multiplique o y. E essas coisas estão aqui, ó. Então, eu tenho ali cosseno φ, seno φ, certo? Então, se eu fizer essa multiplicação, eu tenho exatamente essa primeira equação. E aqui embaixo eu tenho menos seno φ, cosseno φ. Note que essa aqui é a própria matriz A, tá? A matriz A, então, só repetindo ela aqui, cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Essa é a chamada matriz e sempre que ela aparece em termos desses ângulos aqui, a gente costuma dar o nome para ela de uma matriz de rotação. Então você fez uma rotação de um ângulo, uma rotação rígida, né? De um ângulo φ em torno da origem. Olha que interessante. E aí você fala, tá, mas isso é realmente, então, eu quero que vocês mostrem, eu anoto porque depois a partir dessas anotações, eu coloco lá para vocês. Mostrem isso aqui usando a geometria mesmo, tá? Então, façam os triângulos, retângulos aí e através da geometria vocês cheguem nisso. Agora, para mostrar que isso aqui é uma matriz unitária, eu vou também deixar mostrar que A é ortogonal, tá? Então, vou deixar isso aí para vocês. Beleza? Então, com isso, a gente tem uma matriz de rotação. Agora, olha que interessante. Quando o φ for zero, ou seja, não fez nada, cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0, seno de 0 é 0. Então, eu tenho uma matriz de identidade. Lembra que a matriz de identidade é o 1, né? Multiplicar por uma matriz de identidade não muda nada, certo? Então, eu poderia escrever isso o seguinte, ó, quando φ igual a 0, A é a própria identidade. Então, A que atua. Isso aqui agora isso aqui a gente fez para 2 dimensões. Eu posso fazer para 3 dimensões, eu posso fazer para n dimensões. É que para n dimensões eu já perco um pouco a questão da ortogonalidade, da geometria do problema, tá? Então, ó, A
que atua em x, né? Então esse aqui é o x'. Só que se o A é a identidade vezes x, então esse aqui é o próprio vetor x, tá vendo? Então ele não muda nada. A extensão para 3 dimensões é bem direta, né? Por exemplo, é muito comum a gente rodar em torno de um eixo. Nesse caso aqui, por exemplo, suponha que o eixo, vamos voltar no desenho, seja o eixo Z. Tá vendo? O Z aqui está saindo do papel. Então, o complemento, né, para essa matriz aí em 3 dimensões, basta eu escrever isso aqui, ó. Eu tenho o cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ, tá? E aí, o que eu tenho é 0, 0, 0, 0 e 1. Porque tá vendo? O Z não mudou, porque eu rodei em torno do eixo Z. Então, é muito tranquilo da gente olhar para esse problema, tá? Então, essa é a rotação em 3. Isso significa que se a gente voltar lá naquela primeira dedução da matriz, o coeficiente A33 igual a 1, né? Porque lembra do cosseno diretor. O cosseno diretor é entre Z e o Z', o A33. Lembra que isso aqui é equivalente ao cosseno daquele θ Z, Z'. Como eu não tirei, o ângulo entre eles é zero. Eu não girei em torno do Z. Então isso aqui cosseno de zero é 1. Agora, qualquer outro A3, 1, por exemplo, isso aqui vai ser zero. Porque ele continua perpendicular a Y e a Z. Lembrando que esse aqui é o cosseno do ângulo entre Z e X'. Tá vendo? Mas como eu não rodei em torno do Z, o X' e o Z são perpendiculares. Tá? A mesma coisa acontece para o A32, que são esses termos que estão aqui. Isso acontece também para o A23 e para o A13, né? Então isso aqui é zero e esse cara aqui é o cosseno θ Z Y'. Lembrando que para isso aqui ser verdade, eu tenho que o Z ele vai ser paralelo ao Z' e o Z vai ser perpendicular ao Y' e perpendicular ao X'. Tá? Então, com isso a gente tem. Beleza? Bom, só para colocar nessa mesma notação, aqui a gente também pode falar, né, nessa notação de Braz e Katz, não muda nada do que a gente já viu. As matrizes inversas, tá? Agora, antes de eu passar para isso aqui, alguma dúvida nessas coisas que eu estou falando para vocês? Não. Nessa parte de rotação, não. Ah, legal. Tá? Só que quando vocês chegarem lá na mecânica clássica, se é que já não chegaram, em toda a parte de rotação, isso aqui ajuda pra caramba. Esses ângulos são conhecidos como ângulos de Euler na mecânica clássica, esses cossenos diretores. São conhecidos como ângulos de Euler, então tem toda uma seção de rotação de corpos rígidos que usa bastante essas ideias aqui. Tá? E aí, a ideia de matrizes inversas, né? Matrizes ortogonais inversas, ela fica bem interessante, porque se a matriz ela faz uma rotação, o que a inversa dela faz? O que vocês acham? Desvira. Exatamente. Então, a ideia de matriz inversa é uma matriz, se ela andou com
θ, então ela vai andar com menos θ, que ela volta, tá? Porque a inversa faz isso. Então, se eu tinha um x' que era igual a um a x, se eu aplicar a rotação inversa dessa matriz sobre o x', isso aqui vai ser a menos 1, a x. Só que o produto da matriz pela sua inversa é a própria identidade. Então, isso aqui é o x. Então, por exemplo, o x era a condição rotacionada. Na hora que eu aplico a inversa, eu volto para a condição inercial. Inercial não, inicial, tá? Então, isso aqui seria uma rotação, se a gente estiver falando de matriz de rotação, né? De menos φ, por exemplo. Tá? Então, e é legal de a gente ver o seguinte, porque se ela é uma matriz ortogonal, a inversa é igual à transposta, certo? Então, pegando a nossa matriz A, que é igual ao cosseno de φ, seno de φ, menos seno φ, cosseno φ. Ixi, caiu minha rede. Deixa eu ver se vai voltar. Desculpa aí, pessoal. A minha internet hoje, essa semana tá terrível. Deixa eu voltar para apresentar. Até onde que vocês viram? Até onde que eu estava online? Até o momento que você falou lá que que quando você multiplicar as duas matrizes ia dar identidade. Então você Isso, tinha que. legal. Então só escrevi mais essa coisinha aqui embaixo. Ó. Eu Sim. disse que a condição de ortogonalidade vai ser que a inversa é igual à transposta. Então, se essa aqui é a matriz original, a matriz transposta ela vai ser cosseno φ. Essa linha vira uma coluna, né? Então, menos seno φ, seno φ e cosseno φ. Olha que interessante. O cosseno, por exemplo, ele é uma função par. Isso significa que cosseno de φ é igual ao cosseno de menos φ. Já o seno, ele é uma função ímpar. O seno de φ é igual a menos o seno de menos φ. Então, se eu usar isso, eu consigo colocar o seguinte: cosseno de menos φ menos seno de φ é igual ao seno de menos φ. Aqui vira menos o seno de menos φ e aqui vira o cosseno de menos φ. Tá? Então, olha que isso aqui é igual à matriz A caso eu tivesse feito uma rotação de menos φ. Que é o que eu te disse para vocês, né? Então, a transposta, né? Lembrando que a inversa é igual a transposta. Opa, aqui a inversa é menos 1. Menos 1 igual a transposta. E nessa nomenclatura de rotações, seria como se eu rotacionasse de menos o ângulo original, tá? Provando essa ideia das rotações. Bom, é lógico que a gente pode determinar os elementos da inversa de modo geral, né? A gente já falou até
um pouco sobre isso, que é o seguinte, a partir da condição de ortogonalidade, né? Então, para o caso de matrizes ortogonais, suponha que A seja, vamos usar maiúsculo igual eu estava usando, eu tenho o elemento IJ vezes o elemento IK, essa é uma soma em I, tá? Isso dá uma delta de JK. Lembra que isso aqui não é a multiplicação da A por ela mesma, tá? É a condição de ortogonalidade. A gente pode definir uma nova matriz ATIL, certo? Em que os elementos da ATIL, né, então, vão ser ATIL, JI, o elemento jésimo e iésimo dessa matriz, vou voltar a colocar ATIL grande aqui também. JI é igual, eu estou definindo, tá? Isso aqui é igual ao elemento IJ da matriz original, certo? Lembrando que se isso aqui for verdade, então significa que ATIL é igual a A transposta, tá? Por quê? Eu troquei linha por coluna, né? Tá vendo? Eu fiz essa troca, linha por coluna. E agora eu posso substituir o A e J aqui. Então eu posso ter uma soma em I de AJI til A I K, e isso aqui igual uma delta de JK, certo? Note que isso aqui nada mais é do que o elemento JK da multiplicação de ATIL por A. E eu estou dizendo que de todos os elementos, os únicos que não são diferentes de zero são aqueles em que o J é igual a K, ou seja, são os elementos da diagonal. Então a diagonal é não nula. E o valor é 1. Então, isso aqui está me dizendo que o produto de ATIL com A é igual à identidade, né? Lembrando que o ATIL nada mais é do que o A transposto. Então, A transposto A igual à identidade, certo? E, para essa condição ser verdadeira, significa que o A transposto é igual ao A inverso. Tá vendo? É a mesma ideia. A gente usou a condição de ortogonalidade, que é essa que está aqui. Eu escrevi a matriz transposta, coloquei ali. Na hora que eu faço isso, a condição de ortogonalidade vira um produto de matrizes. Mas como assim? Isso aqui, isso não era produto e isso era? Tá vendo? Porque o índice que se repete aqui é o que está no meio, né? É o que diz que eu vou multiplicar a coluna pela linha, certo? É diferente desse que está aqui. Que o índice que está correndo aqui, ó, é o índice das linhas, por exemplo. Tá? Então, esse é um produto, isso aí é uma condição diferente. Então, com isso, a gente consegue, mais uma vez, chegar nessa condição que a gente estava acostumado. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, Beleza. aí eu posso pensar no seguinte: suponha que eu tenha dois operadores. Eu tenho um operador A e tenho o operador B, né? O A, ele faz uma rotação de θ. E o B, ele faz uma rotação de φ. Sobre um dado, né? Isso aqui é a rotação sobre um dado vetor x aí, né? Então, o que acontece é o seguinte. Suponha que eu vou atuar com o B sobre o vetor x.
certo? Isso aqui vai a um x'. E agora eu atuo com o A sobre esse x, sobre esse produto. Então, isso aqui vai para um x, duas linhas. O que aconteceu aqui é que quando eu faço isso, é como se eu tivesse tido duas rotações. Né? Eu primeiro rotacionei de φ, depois eu rotacionei de θ. Né? São rotações sucessivas. Então, se for para o mesmo vetor, basta que eu some, né, os ângulos, basicamente. Tá? Mas a gente pode pensar de uma outra maneira. Suponha o seguinte, né, do jeito que eu escrevi aí. Eu tenho essa primeira rotação, eu vou mudar essa notação aqui, falar o seguinte, vamos começar pelo A, para manter a notação que eu estou usando aqui nas minhas notas. Então, o A faz isso. Suponha que o B, sobre esse cara, leve a um x duas linhas. Tá? Em termos de componentes, o produto de matriz é fácil da gente escrever, né? Eu posso escrever o seguinte, que a iésima componente do vetor x duas linhas vai ser dado pelo produto, né, pela soma, em j do elemento b, i, j, x, Maneiro. j. Oi. Não tá A na tela, transmissão não. caiu. A tela. Deixa eu voltar aqui. Caiu ainda. Tá chato hoje. Cadê? Aqui. Então, suponha que eu tenho isso. Eu atuo com o A no x, ele vai para um x'. Agora eu atuo no B nesse x', ele vai para um x duas linhas, tá? Então, em termos das componentes, eu posso escrever como esse produto aqui. Deixa eu voltar a cor que eu estava usando. Certo? E aí, eu também posso escrever que o x', a jésima componente, vai ser, por exemplo, uma soma em K do elemento A, JK, X, K, certo? Bom, e aí eu combino essas coisas. Então, o XI, duas linhas, vai ser uma soma em J de B e J, X, J. Só que no lugar do XJ, eu vou substituir isso aqui. Tá? Como aqui a soma é em K e esse termo aqui é em I e J, eu posso andar com essa soma. Isso aqui vai ser uma soma. Opa, ficou feio isso aqui. Vai ser uma soma em J, eu tenho uma soma em K de B, I, J, A, J, K, X, K. Se eu inverter essas duas somas, né? Então deixa eu duplicar isso aqui e colocar aqui embaixo. Se eu inverter essas duas somas aqui, ó, o K com o J, olha o que acontece aqui no meio. Isso aqui nada mais é do que o elemento IK do produto das matrizes B por A. Certo? Então, isso aqui é a soma em K de B, A, I, K, X, K. Que nada mais é do que dizer que o XI, duas linhas, é direto, né? Até posso escrever, não preciso nem do I mais, eu posso escrever o vetor. O X, duas linhas, é dado pela rotação de um novo operador, que é o operador, vamos colocar até um chapéuzão aqui, o operador BA, que é o dado pelo produto
das matrizes B e A sobre o vetor original. Certo? Então, que é o que a gente tinha feito. Então, isso aqui, o produto me diz que eu estou aplicando rotações sucessivas sobre esse cara que está aqui. Então, bastaria, ao invés de eu aplicar um operador e depois o outro, eu poderia, por exemplo, tomar o produto, né? Isso aqui me daria um outro vetor, uma outra matriz, desculpa, né? Que é dado a matriz que leva em consideração a rotação sucessiva desses nesse sistema que a gente está analisando. Tranquilo? Beleza? Então, e aí é legal a gente notar o seguinte, que se B e A não forem diagonais, de modo geral, o comutador de A com B é diferente de zero. Então significa que se eu atuar com o operador AB, vou até pôr o chapéuzão de novo aqui, sobre x, isso aqui não vai ser o x', isso aqui vai ser um outro x, sei lá, um x 3 linhas, onde x duas linhas é diferente do x 3 linhas, porque a ordem da multiplicação importa, né? Então, você fala, mas como assim? Pensa que você vai fazer, você tem o seu plano cartesiano, né? Vamos desenhar ele aqui. X, Y e Z. Eu vou pegar esse cara aqui e vou rotacionar primeiro em torno do X, tá? Então, quando eu fizer isso, se eu rotacionar em torno do X, não sei se eu vou conseguir girar por aqui. Deixa eu ver. Até que vou. Não, não vou, porque o X vai mudar de posição. Então, esse cara passa a ser o seguinte. Z e o Y está aqui, né? Aí depois que eu rotacionei em torno do X, então o que eu fiz? Eu apliquei a rotação A aqui, né? Roda em torno do X. Agora eu vou rotacionar, por exemplo, em torno do Z. O Z vai continuar parado. E aí o X, o Y, por exemplo, vai vir para cá. E o X vai vir para baixo. Tá? E essa aqui seria a rotação B. Agora vamos fazer o contrário. A gente começa com esse cara que está aqui. Ao invés da gente rodar em torno do X, eu vou começar com o B, né? Lembrando que o B ele é uma rotação em torno do Z. Ele faz isso aqui, certo? Então, o Z vai continuar aqui para cima. O X vai vir parar aqui onde está o Y. E o Y vai parar lá atrás. E aí, depois disso, vou trazer mais perto para ficar compatível com o outro desenho. Depois disso, eu faço uma rotação em A. Lembrando que a rotação em A é uma rotação em torno do X, certo? Então, o X permanece inalterado. Agora, o Y vem aqui para cima. E o Z vem parar aqui embaixo. Note que o resultado final é diferente. Tá? Então, esse que está aqui em cima é diferente. Então, isso significa que atuar AB sobre um vetor é diferente de atuar BA sobre esse mesmo vetor. Tá? Se eu
passar isso aqui tudo para o mesmo lado, AX menos BAX diferente de zero. Se eu como isso é uma operação, a atuação de matriz é uma operação linear, então eu posso colocar o x aí em evidência. Né? Então, vou pôr o mesmo chapéu aqui. Opa, vou fazer assim. X diferente de zero. Note que o x ele é qualquer. Né? Eu não defini quem que é o x. Então, para que isso aqui seja válido, esse negócio aqui tem que ser diferente de zero. E aí a gente dá um nome para esse negócio, justamente o comutador. O comutador é diferente de zero. Tá? Conseguiram ter uma noção um pouco melhor do que eu quero dizer com essa ideia de comutador? Que a ordem das operações altera? Sim. Ó, Aníbal, Oi. mas se A e B for matriz de identidade, Ah, aí a ordem é a mesma, né? Não, na não verdade, muda. sim, a identidade sim, porque a identidade não faz nada. Então, identidade ao quadrado é a própria identidade. Mas se elas forem diagonais, aí a ordem não importa, certo? Sim. Então, tem esse outra propriedade, né? Porque o comutador vai ser, em geral, diferente de zero. Ele vai ser zero quando essas duas matrizes forem diagonais simultaneamente. Então, lembra que uma matriz ela é sempre representada numa base. Né? Os elementos de matriz dependem da base onde você está representando. Lembra que os elementos de matriz são os cossenos diretores. E os cossenos mudam dependendo dos versores que você está olhando. Então, se você conseguir encontrar uma base em que tanto A quanto B são diagonais para essa mesma base, significa que elas duas comutam, ou seja, a ordem da operação não importa. Eu posso fazer B vezes A ou A vezes B, que isso dá na mesma. Isso é extremamente importante. Inclusive, essa é a ideia de a gente procurar bases que diagonalizam dois ou mais operadores, certo? Porque justamente aí a ordem não importa. Agora, se esses dois operadores não possuírem uma base comum, né, que os diagonalize, então o comutador entre eles é diferente de zero. Tá? Então agora, algumas... Eita, caí de novo. Algumas propriedades que a gente tem de matrizes, né? A gente tem as chamadas matrizes hermitianas. As matrizes hermitianas, elas são matrizes também ditas autoadjuntas, tá? Nesse caso, eu estou dizendo que os elementos IJ de uma matriz são números complexos, tá? Faz mais sentido aqui. O que isso quer dizer? Por exemplo, o A11 vai ser um A mais IB, tá? Um número complexo. De tal forma que eu posso pegar uma matriz A e calcular o seu conjugado. Quem que é o conjugado? Ele vai ser dado pelo conjugado dos elementos de matriz. A21, A22 e assim sucessivamente, tá? Então, onde, né? Lógico, o A, I, J, o I ficou ruim por causa desse I, né? Deixa eu até mudar o índice aqui, que esse I aqui é de números complexos, esse outro aqui que eu estava pondo é do índice mesmo. Então, ó, ALM, o elemento ALM complexo vai ser, por exemplo, né? Então, se aqui for o ALM, vai ser o A menos IB.
Tá? Então, note que essa operação de conjugação, ela faz isso. Ela troca o sinal da parte complexa, certo? Então, essa é a matriz dessa propriedade da conjugação. Então, isso aqui é o conjugado. Uma outra propriedade que a gente tem é a matriz adjunta, tá? Desculpa, a matriz é adjunta. A matriz adjunta, ela nada mais é do que pega a matriz conjugada e toma a transposta. Então essa, né, aqui a gente representa com uma cruzinha, na verdade não é uma cruz, é uma espadinha, assim, uma daga, né, uma adaga. Esse aqui é chamado matriz adjunta. Tá? Então, matrizes que têm seus coeficientes complexos são matrizes em que eu consigo calcular essas coisas. Note que quando os coeficientes não são complexos, né, o número real, o conjugado de um número real é o próprio número real. Então, a adjunta nada mais é do que a própria transposta. E a conjugada é a própria matriz, tá? Se os coeficientes forem reais. Por que eu estou colocando essas duas propriedades aqui? Porque as matrizes hermitianas são ditas autoadjuntas. O que isso significa? Que a sua matriz adjunta é igual à própria matriz. Tá? Essa é a propriedade de uma matriz que é hermitiana. Tá? Então, existe um grupo de matrizes que a adjunta é a própria matriz. Também conhecida como matriz simétrica. Elas têm umas propriedades muito importantes. Em geral, as matrizes hermitianas representam operadores que são físicos, né? Operadores que possuem propriedades que os relacionam diretamente com sistemas físicos. São operadores que têm autovalores, né? Que os autovalores, a gente vai falar sobre isso, são valores característicos, né? Esse auto vem de característicos, vem de eigen, né? do alemão de característico, de auto, né? Eigen, né? Vem de auto, vem de eigen, sei lá. Então, os valores característicos das matrizes hermitianas são números que são reais. Então, eles estão associados a medidas que a gente faz de modo real, tá? Então, essas aqui são muito importantes e a propriedade é essa. A matriz hermitiana ela é autoadjunta, ou seja, ela é a sua própria matriz adjunta. Outra característica importante, outro tipo de matriz importante que a gente já falou, são as matrizes unitárias. Tá? As matrizes unitárias são a generalização das matrizes ortogonais. Então, a matriz unitária, por exemplo, o U de unitário, em geral a gente usa bem esse termo U, significa que a generalização da transposta é a adjunta. Significa que a adjunta vai ser igual à inversa. Tá? Então, matrizes unitárias, elas são matrizes ortogonais, mas cujos coeficientes são números complexos. Então, elas também preservam a norma. Tá? Então, assim como no caso real, então ela preserva a norma do vetor que ela está atuando. Tá? Então, são matrizes muito importantes. Para vocês terem uma ideia, as matrizes unitárias são matrizes que são usadas para você gerar portões quânticos dentro de um computador quântico. Então, um portão quântico, pensa assim, na lógica binária, a gente usa portões. Né? Não sei quanto que vocês já viram de lógica binária, mas lá o que vocês têm são portão AND, portão OR, SHOR,
sinote, note, né? Então, sinote não, né? O note. Então, toda a lógica binária, né, o que o computador faz com 1 e 0, as operações que hoje a gente entende como soma, escreve uma letra e tal, são traduzidas lá no nível da programação do processador na atuação de portões, né? Que faz o 0 virar 1, ou faz o 0 permanecer 0. Então, são esses portões lógicos. Na mecânica quântica, a gente também tem os portões lógicos para trabalhar com os qubits. Mas, lembra que o qubit ele é descrito como um estado quântico. Então, se ele é um estado quântico, o que muda um estado quântico é um operador. E o tipo de operador que a gente usa para trabalhar, né, ou seja, fazer essa lógica computacional, são os operadores unitários, né? Então, a gente tem alguns operadores bem interessantes. Por exemplo, a gente tem o operador Hadamard, sei lá. Ele é uma matriz do tipo 1, 1, 1, menos 1, né? Então, se a gente, por exemplo, tem um estado, psi, que é escrito como um A, 0, mais um B, ou simplesmente A0. Não preciso nem desse B, tá? Significa que ele está no estado up. Suponha que o 0 é o up e o 1 é o down. Ou 0 e 1. Você fala, tá, então eu estou fazendo lógica binária com computador quântica. Também, mas qual que é a vantagem? É que no computador clássico, o estado de um bit ou é 0 ou é 1. No computador quântico, ele pode ser uma combinação. Eu poderia ter, por exemplo, um B1, certo? Então ele pode estar nos dois, uma combinação linear desses caras. Mas vamos supor que ele esteja nesse estado aqui, no 0. Se eu atuar com esse operador Hadamard, vou até colocar um Dzinho de Hadamard nesse estado, psi, como que funciona? O 0, em forma matricial, ele vai ser escrito como 1, 0, no vetor 1, 0. E o 1 vai ser escrito como 0, 1. Então, se eu atuar com Hadamard, eu tenho essa matriz, ela tem 1 sobre raiz de 2 aqui para ser normalizado, tá? Então, faltou isso. 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1, que atua no 1, 0. Então, isso aqui dá 1 sobre raiz de 2, 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, 1. 1 vezes 1, desculpa, 1 vezes 1, menos 1 vezes 0, dá 1. Certo? Que eu posso escrever como sendo 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1. Porque soma esses dois caras. 0 mais 1, se eu fizer aqui no cantinho, né? 0 mais 1 igual a 1, 0, mais 0, 1. Soma de matriz de mesmo tamanho, eu somo os elementos. Então, isso aqui dá 1. Certo? Então, o que o Hadamard faz é o seguinte. Olha que interessante. Ele pega um sistema, né? Na verdade, até faltou. Eu não pus... Aqui eu teria um A multiplicando. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A, por exemplo. Então, amplitude. Ele pega um sistema que estava inicialmente em 0 e mexe com esse sistema para que ele passe a estar num estado que é uma combinação linear desses dois. Tá vendo? Então agora eu não tenho mais o bit 0 ou o bit 1. Eu tenho o bit 0 e o bit 1 combinados entre si. Tá vendo? Então a gente usou um operador. Você fala, tá, mas você está falando isso por quê? Porque esse operador HD, ele é unitário. Isso significa que se ser unitário, né, é essa propriedade que está aqui. A transposta é igual à inversa. Se a transposta é igual... A transposta não é autoadjunto. Auto não, é adjunto. O adjunto igual ao H menos 1. Então, isso significa que se eu tomar o produto do adjunto pelo próprio H, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho 1 sobre raiz de 2. O adjunto, eu pego
a matriz, transponho e elevo os coeficientes e tomo conjugado dos coeficientes. Mas como os coeficientes são todos números reais, isso aqui passa a ser 1, 1, 1, menos 1, certo? Vezes 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1. O 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 é meio. Então aqui eu tenho 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, que dá 2. 1 vezes 1 mais 1 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 menos 1 vezes 1 dá 0. 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1 dá 2. Então isso aqui dá 1, 0, 0, 1, que é a identidade, né? E a gente já sabia disso, porque se isso aqui é verdade, significa que isso aqui tem que ser verdade, sem eu precisar fazer a conta, mas mostrando que isso funciona, tá? Beleza? Então tá vendo? Tem uma aplicação muito importante dentro da física, que hoje está na fronteira do conhecimento. Dúvidas, comentários sobre esse assunto? Não. Estão entendendo? Está muito rápido? Está muito devagar? Se estiver devagar também, vocês sabem, gente. Eu dou uma acelerada aqui. Não, devagar não tá, não. A única dificuldade que eu tô tendo, Aníbal, é em relação às notações. Qual que é Fora o, isso, qual que é o problema, João? problema das notações, por exemplo, quando você faz uma anotação, por exemplo, dessa conjugado, Aham. transpósito conjugado é igual à inversa, eu não estou acostumado a ver isso. Ah, tá. Aí eu tenho que voltar umas coisas para Não, entender. entendi. O que você precisa ter em mente é que cada tipo de matriz tem um tipo de relação. Lembra que as ortogonais tinham aquela relação de ortogonalidade, que a gente consegue traduzir na transposta igual à matriz inversa. Lembrando que uma matriz transposta, você pega, troca a linha por coluna. É como se você virasse ela. A matriz inversa, ela em geral não é uma coisa fácil de calcular. Tá? Então você precisa fazer, por exemplo, usar o determinante para calcular, ou fazer a eliminação de Gauss-Jordan para calcular a inversa. Agora, no caso de matrizes ortogonais, a transposta é igual à inversa, então calcular a inversa é muito fácil. No caso de matrizes unitárias, que são matrizes ortogonais, mas que têm coeficientes que são números complexos, para que eu tenha a completeza do espaço, lembra que para eu calcular o módulo de um número complexo, eu preciso multiplicar o número pelo seu conjugado. Então tá vendo que é a mesma ideia aqui, só que ao invés de eu estar trabalhando com números, eu estou trabalhando com matrizes. Então eu transponho, mas além disso eu preciso do conjugado, porque é como se eu tirasse isso aqui do espaço dos cats e levasse lá para o espaço dos brass. Lembra que o espaço dos brass é o espaço dual, onde... Do real, né? Não é nem real, lembra que ele é aquele cara que eu preciso transpor e tomar o complexo conjugado para poder ter o produto escalar. Né? Então, é por isso que a gente usa esse tipo de notação. Mas assim, é só entender a lógica de que, como eu estou trabalhando com números complexos, então para calcular o produto escalar, eu preciso do conjugado. Quando eu estou trabalhando com matrizes, para calcular o produto escalar, eu preciso do transposto. Se eu juntar o transposto com o conjugado, eu tenho o adjunto. Tá? É uma operação só. Certinho. Bom, agora a gente vai para uma parte interessante sobre as nossas queridas matrizes, que é a diagonalização. Tá? Então, a diagonalização é basicamente eu buscar por uma representação ou uma base que faz com que os elementos A e J de uma matriz
sejam dados por uma delta de J vezes um AI, certo? Então eu tenho que procurar uma base que diagonaliza essa matriz. É basicamente isso. Né? Isso é muito importante em física. Então, eu costumo trazer essa parte em termos de um exemplo, né? Que a gente vai usar uma representação para facilitar o problema. Né? Porque trabalhar com matrizes diagonais é muito mais simples. Então, se você consegue fazer essa mudança e trabalhar num sistema que é mais simples, é mais fácil. Isso está muito relacionado, por exemplo, com a ideia de você, por exemplo, usar referenciais inerciais. Quando você troca de um referencial inercial para outro referencial inercial, a física não muda. Só que muitas vezes é mais fácil trabalhar em um referencial do que no outro. Então, por exemplo, suponha que você tenha esse problema clássico de mecânica. Tá? E aí, eu preciso saber sempre a localização desse cara aqui. Então, para isso, para saber a localização, eu preciso definir um sistema de referência. Eu posso escolher, por exemplo, esse sistema de referência que está aqui. I e J. E aí eu determino o vetor R, onde o R vai ser um X na direção I mais um Y na direção J. Tá? Então eu consigo saber. Se o carrinho andar e vier aqui para baixo, o R vai mudar. Pronto. Então se eu souber o R como uma função do tempo, eu sei onde o carinha está em todos os momentos. Mas existe uma representação muito mais simples, que é eu trocar o referencial desse aqui para esse que está aqui. Então, por exemplo, eu tenho um J' e eu tenho um I' aqui, certo? Quando eu faço isso, o vetor R pode ser representado somente, né, um R', como sendo R' igual a um X' e linha, porque o Y não vai mudar. Então eu saio de um problema que é bidimensional e vou para um problema unidimensional. A única diferença que eu preciso saber é qual a correlação entre esses dois espaços. Né? Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Bom, eu posso ver que o que aconteceu foi, eu transladei a origem daqui para cá e rotacionei esse espaço desse ângulo alfa que está aqui. Certo? Então, se eu sei transladar de um espaço inercial para outro, pode ser que eu ache um espaço em que esse sistema é mais simples de tratar. Então, ao invés de ser um sistema bidimensional, por exemplo, ele vai para um sistema unidimensional. Tá? E aqui a ideia é exatamente essa. Então, vamos escolher um problema que é a chamada matriz de momento de inércia. Lembrando que o momento de inércia, não sei se vocês estão familiarizados com isso, ele está para as rotações tal qual a massa está para os deslocamentos. Né? Então, sistemas que têm um momento de inércia muito grande, é difícil de você rotacionar. Sistemas que têm um momento de inércia pequeno, é mais fácil de você rotacionar. Tá? Assim como é mais fácil de você mover um sistema que é menor, né, tem uma massa menor, do que um sistema que tem uma massa maior. Então, o momento de inércia, ele quantifica essa dificuldade, que nada mais é do que a inércia que um sistema tem. Tá? Então, imagina que eu tenho uma matriz I que representa o momento de inércia. Tá? Da definição do momento angular, o momento angular ele é um vetor que na rotação ele está associado aos vetores de rotação. E essa associação ela se dá em termos do momento de inércia.
Então, o momento angular, ele está associado a... Como que eu posso colocar isso? Nossa, faltou um termo para esse. Ou seja, ele está associado ao quanto esse sistema está apto a rodar, porque isso aqui nada mais é que um vetor que representa a velocidade angular de rotação. O i, ele é o que a gente chama, como ele está relacionando vetores aqui, ele pode ser representado como uma matriz. Sendo uma matriz, ele tem elementos, né? Por exemplo, elementos que são os elementos diagonais, que são definidos como a massa, a posição e a coordenada, tá? Então, essa é a definição do momento de inércia, das componentes do momento de inércia. Então, é como se você pegasse um sistema, eu tenho um eixo, eu pego um pontinho, aqui esse pontinho tem uma massa I, e eu defino um vetor RI, tá? Então eu faço isso para todos os corpos dentro desse problema. E aí conforme esse corpo roda, essa relação vai determinar quão fácil ou difícil é desse corpo rotacionar, tá? Agora, os coeficientes, esses são os coeficientes da diagonal. Né? Então eu tenho o ixx, iy, e zz. Tá? Basta eu trocar x, y e z aqui. Mas eu tenho os elementos fora, que são, por exemplo, o xy. Eles são definidos como menos a soma em i de mi, a coordenada i da partícula, a coordenada y a coordenada x da iésima partícula, a coordenada y da iésima partícula, tá? E se vocês olharem, essa é uma matriz que ela é simétrica, né? Porque isso aqui é igual ao yz. Desculpe, yz não, yx, tá? Então ela é uma matriz simétrica. Então, agora o que eu preciso fazer é orientar esses eixos, né? De tal forma que essa matriz que está aqui, I, ela vai ser, nessa representação que eu estou escolhendo, ela vai ser essa aqui, ó, ixx, ixy, ixz, iy, yz e zz, tá? Os elementos da diagonal aqui são iguais, então por isso eu nem vou representá-los, mas eles são, em geral, todos diferentes de zero. Então eu tenho uma matriz densa. Então calcular, por exemplo, as propriedades em termos dessa matriz vai ser complicado. Eu quero buscar uma representação, um eixo, eu vou rodar os eixos de tal forma que eles, por exemplo, façam com que muitos desses caras aqui desapareçam. Então, eu vou escolher uma representação linha em que eu teria uma matriz, por exemplo, ix, x, linha, 0, 0, e y, y, linha, 0, e z, z, linha. Tá? Essa é uma matriz muito mais fácil da gente lidar com ela. Né? Então, muitas vezes eu preciso diagonalizar, eu preciso inverter essa matriz. Inverter uma matriz desse tipo aqui é super simples. Inverter essa aqui é complicado, depende dos termos que estão aqui. Então, oi. Só te interrompendo rapidinho. Não, pode interromper sempre. Essa questão aí tem a ver com aquele jacobiano de integração, que você tem que, às vezes você muda a variável, uma outra variável, aí você tem que calcular o jacobiano. Pode ser. Não necessariamente, porque o jacobiano ele está associado com você mudar. Não, está bem relacionado na verdade, porque o jacobiano ele está associado a você mudar um operador diferencial, né? Derivadas, integrais. E operadores diferenciais você pode escolher uma base para que ele vire uma matriz.
Então, sim, você pode usar essa mesma ideia de escolher um jacobiano e escolher um sistema de coordenadas que mais se adequa ao seu problema. Como, por exemplo, sair do sistema cartesiano e ir para o sistema, Angular. por exemplo, esférico. Só que tem uma diferença nessa. Não, não chega a ser uma diferença, porque você está saindo de um sistema retilíneo, não sei se esse é o melhor termo, tá? É reto, e está indo para um sistema curvilíneo, né? Então, mas a única diferença é que vão aparecer projeções, termos que você não tem entre um sistema e no outro sistema. Então, sim, acho que é uma boa comparação, sim, tá? Tá, ok. Então, qual que é a ideia? Eu vou buscar um sistema, uma representação em que a velocidade angular e o momento são paralelos, porque olha esse problema que está aqui, ó. Certo? Então, deixa eu mudar de página aqui. Eu tenho que L é igual a I vezes V, tá? Vamos assumir que o V seja um vetor do tipo, né, V, eu estou falando V, ômega x, ômega y e ômega z. E aí, o I, para simplificar minha vida, vai ser um ix, ixy, ixz, iy e yz e iz, tá? E aí eu tomo o produto desses dois caras, lembrando que isso aqui é o L. Então, isso aqui vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna. Então vai ser ix ômega x mais iy, ixy, desculpa, ômega y mais ixz ômega z na direção I, né? Porque é a primeira linha. A segunda linha vai ser IYX ômega x mais IY ômega y mais IYZ ômega z na direção J. E a terceira linha vai ser IZX ômega x mais IZY ômega y mais IZ ômega z na direção K. Note que eu não consigo escrever isso aqui como sendo um lambda vezes ômega. Certo? Porque para eu conseguir escrever isso, todos os termos que são cruzados aqui tinham que ser nulos. Porque eu teria que separar os termos em termos de alguma coisa. Ômega xi mais ômega yz j mais ômega zk. Faz sentido para vocês isso? Porque se não fizer sentido, não adianta eu continuar. Faz sentido? Pra mim faz. Legal. João Paulo, Leonardo, Manuel, faz sentido? Repete a pergunta para mim, amigo. Deu uma cortada. Tá vendo que eu fiz a multiplicação? Tá vendo que eu não consigo representar esse vetorzão aqui, que é o momento angular, em termos simples, como sendo uma constante, né? Isso aqui é um número, vezes o vetor ômega, porque para ser igual ao vetor ômega, eu tinha que ter somente ômega x em cima, vezes um número, somente ômega y vezes o outro número embaixo, e só ômega z vezes o número embaixo. Tá vendo que isso aqui, o ponto principal tá vendo que isso aqui é diferente? O que isso significa? Significa que o momento angular, ele não é paralelo à
velocidade angular. Certo? Tranquilo? Beleza? Até aí? Sim, certo. Agora, suponha que todos os elementos fora da diagonal fossem nulos. Se os elementos da diagonal fossem nulos, o que eu tinha? Eu ia ter um ix, ômega x, i, mais um iy, ômega y, j, mais um iz, ômega z, k. Esse cara aqui, ele é um múltiplo do ômega. Isso implica que o momento angular é paralelo à velocidade angular. Tá? Mas quando isso acontece? Isso acontece quando a matriz ou o tensor I é diagonal. Então eu posso escolher uma representação na qual o momento angular é paralelo à velocidade angular e com isso o meu problema fica muito mais simples. E nessa representação o vetor ele é diagonal. Tá? Então, é isso que a gente tem que buscar. Bom, geometricamente falando, suponha que a matriz de inércia ela seja multiplicada de cada lado por o vetor unitário de uma direção qualquer. Suponha que eu tenha em uma direção n, certo? Lembrando que o n ele vai ser, sei lá, um alfa i, onde o i e jk são os versores, só para a gente manter a notação, tá? Bom, alfa i mais um beta j mais um gama k. Tá? Então esse é um vetor n aí. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados desse cara aqui por essa matriz. Eu vou falar, olha, esse aqui, note que matriz vezes vetor vai me dar um vetor. Vetor escalar com vetor me dá um número. Então isso aqui me dá um número. Tá? Esse aqui é um escalar, um número, cuja magnitude depende de quem é o n. Tá vendo? Que depende do n. Então, escalar que depende da escolha de n. Então, nota que agora a gente começa a pensar na ideia de representação. Porque eu vou escolher um n tal que eu tenha escalares apropriados. Tá? Então, se a gente fosse fazer a multiplicação em si, lembra que eu tenho a matriz I e tenho o vetor. Lembra que esse vetor também pode ser escrito como alfa, beta, gama, né, em 3 dimensões. Aí eu posso fazer a multiplicação, de tal forma que eu possa escrever esse I, esse número que está aqui, como sendo, aí façam as contas, tá? Eu posso escrever ele como sendo I x alfa ao quadrado mais I y beta ao quadrado mais I z gama ao quadrado mais 2i xy gama beta mais 2i xz alfa gama mais 2yz beta gama. Tá? Então vou deixar aí para vocês mostrarem isso. Bom, eu posso escolher uma nova escala. Tá? Eu sempre posso mudar de variáveis, né? Então vou escolher uma escala tal que um certo ρ seja dado por n dividido
pela raiz quadrada desse cara que está aqui. Tá? Um novo vetor, por exemplo, ó, o ρ é o vetor n, só que normalizado por esse valor que está aqui. Se eu fizer isso, ou seja, se eu substituir nesse produto que está aqui o ρ, certo? O que eu posso mostrar é o seguinte, que 1, né? Então vocês vão ver que isso aqui vai dar 1 e x. X porque eu vou passar, ó, tá vendo? Eu passo esse cara dividindo aqui, basicamente. ρ1 ao quadrado mais i y ρ2 ao quadrado mais i z ρ3 ao quadrado mais 2ixy ρ1 ρ2 mais 2i xz ρ1 ρ3 mais 2i yz ρ2 ρ3, tá? Note que isso aqui é como se eu saísse de um sistema em que eu tinha alfa, beta e gama e isse para um sistema em que eu tenho, por exemplo, ρ1, ρ2 e ρ3, tá? Foi isso que eu fiz. Essas aqui seriam as componentes do vetor na direção I 1, 2, 3. E essa aqui seriam as componentes nas direções fora, né, desses planos. Essa equação, mas por que eu fiz isso? Porque essa equação aqui, ó, ela é bem conhecida geometricamente. Ela é um elipsoide. Não é com dois L's, não é em inglês. Elipsoide de rotação ou de revolução. Tá? Não sei se vocês já se depararam com isso. Então, o que acontece? Se a gente tentasse desenhar esse elipsoide, seria uma coisa assim. Pega uma elipse e rotaciona ela, tá? Então ela ia formar assim um pãozinho, sabe? Só que redondo. Um mapa mundi. Por exemplo, exatamente. Então, o que acontece? Acontece que esse elipsoide ele está descrito em relação ao sistema ρ. O sistema ρ seria um sistema onde... Oh, caramba! Nossa, eu não consigo fazer uma linha reta, gente. Quanto mais eu tento, pior fica. Então, aqui eu teria, por exemplo, ρ1, ρ2 e ρ3. Onde eu tenho componentes nas direções, mas eu tenho componentes fora desses planos, né? O plano ρ1, ρ2, ρ2, ρ3 e r3, ρ1. E qual que é a ideia? É eu procurar por um novo grupo de dimensões. Por exemplo, ρ2 linha, ρ3 linha e ρ1 linha, tal que a equação desse elipsoide nesse plano vai ser 1 igual a um I1 ρ1 linha quadrado, não é 12 não, tá? ρ1 linha, deixa eu ver como que é o jeito melhor de fazer isso aqui. ρ1 linha ao quadrado mais, isso aqui é I1, ou letra merda, I2, ρ2 linha, nossa, tá cada vez pior, ρ2 linha ao quadrado mais I3, ρ3 linha ao quadrado, né? Então, por quê? Se eu fizer isso, esse cara, ele
poderia ser descrito como uma expressão desse tipo aqui, ó. Sei lá, x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c², tá? Que é a expressão geral de um elipsoide cujo eixo de revolução coincida com os eixos x, y e z. Se A for igual a B for igual a C, que tipo de elipsoide é esse aqui? Uma circunferência? Uma esfera? Uma esfera. Exatamente, é uma esfera, né? Uma circunferência rodada, tá? Então De isso aqui rotação. exatamente. Então é uma esfera, certo? Então a gente procura. Olha que a esfera é um caso interessante porque qualquer eixo que passe pela origem é um eixo de simetria, né? Então, diferente, por exemplo, do se eu esmagar a esfera em uma das direções. Então a ideia é isso. Da GA, lá da geometria analítica, a gente sabe que os eixos podem ser sempre rotacionados, né, para conseguir alguma coisa desse tipo, certo? Em muitos casos, essa simetria classifica os eixos, né, como esses caras aqui seriam chamados de eixos principais. Quando a gente trabalha com os eixos principais, é muito mais simples, porque eu tenho muito menos termos, tá vendo que eu não tenho os termos cruzados, ó. Todos esses termos cruzados aqui, eles desaparecem. Então agora a gente pode tentar desenvolver um método para encontrar quais esses elementos, certo? E do eixo principal. Beleza? É assim que a gente faz. A gente precisa determinar esses eixos principais. Deixa eu ver aqui, porque nas minhas anotações a gente passa aqui para casos especiais, que são os casos de matrizes que são hermitianas, porque a gente vai usar essa ideia de matrizes hermitianas para calcular justamente quem são esses eixos principais ou os autoeixos ou os autovetores. Tá? Então tudo isso está correlacionado, tá? Mas eu não vou fazer isso agora não, porque senão eu vou parar na hora que eu tiver, que vai estar ficando legal a coisa, certo? Então deixa eu parar por aqui hoje e aí eu vou adicionar a presença lá no Moodle. Então nossa aula hoje começou às 21h e está indo até as 22h35 mais ou menos. Deixa eu fazer a chamada. Então, o Leonardo Ferreira está presente, a Carolina está ausente, o Manuel está presente, José Ferreira está ausente, Matheus está aqui, João Paulo está aqui, o Samuel não está mais, o Leonardo está aqui, o Rosival nunca apareceu e a Camila nunca apareceu. Aí de 10 sobraram 4, gente. 40%. Tá feia a coisa. Beleza, povo? Então é isso. Eu vou deixar mais alguns probleminhas para vocês irem fazendo. Eu estava falando na aula passada de avaliação. Fala, João Paulo, antes de eu continuar. Não ia comentar nada, não. Eu só ia despedir, mas você tem mais coisa para Não, falar, pode eu acho falar. que assim, eu falei que é muito complicado a gente fazer a avaliação, mas eu preciso avaliar vocês. Lógico, eu vou avaliar a entrega dos exercícios, mas o que eu tenho costumado fazer é pegar um dia, por exemplo, e passar, por exemplo, uma quinta-feira que vocês teriam aula. Eu passo alguns exercícios individuais para vocês, exercícios diferentes entre vocês, mas sobre o mesmo assunto,
para que vocês façam com um tempo determinado. Por exemplo, das 7 às 10, vocês vão fazer o exercício, tá? Então a gente precisa marcar. Em geral eu faço 2 momentos desses. A gente precisa marcar para quando. E o assunto que a gente já andou bastante com o assunto, né? Tem bastante conteúdo, né? Vai Ó, ser um exercício de cada tema ou um exercício geral, não, amigo? vou pegar um exercício. Pode ser que tenha mais um tema, menos do outro, mas eu vou, um ou dois exercícios, vou ver. Beleza. Pelas presenças aqui, ó, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 semanas de aula. Nosso curso, em geral, tem de 15 a 18 semanas. Então, significa que a semana que vem a gente já vai estar chegando no meio do curso, tá? Então, eu acho que a gente podia marcar para... Como vocês estão fazendo os exercícios, vocês estão entregando, está tudo no prazo, então não vejo problema. A gente podia marcar para a semana que vem, ou para o dia 24, eu acho que é melhor, dia 24 de fevereiro, pode ser? Sim. Beleza. Então é isso. Nada mais do que uma lista do mesmo naipe das que vocês estão fazendo, gente. Do mesmo jeito. Só que com a diferença que vai ser individual e cada um e com um tempo mais limitado, certo? Para vocês tentarem realmente resolver. Ô, Ô, Aníbal. Aníbal, só uma dúvida que tem na lista lá que está falando sobre a multiplicação de matrizes. Aí, Ah, geralmente, quando a gente tem produto entre vetores, a gente hum, chama de produto interno, que seria o produto escalar, né? isso. E o produto vetorial como o produto externo. Não é Eu produto sei que. vetorial, viu? Produto vetorial é outra coisa, na verdade. O produto externo, ele é, por exemplo, ao invés de você ter, nessa notação que a gente está tendo, o produto interno seria isso aqui, IJ. O produto externo seria isso aqui, IJ. São duas coisas. Isso aqui te dá um número. Isso aqui te dá uma matriz. Nota que o produto vetorial, ele te dá um vetor. Então ele é diferente, tá? Certo. E é que essa parte que eu tava com dúvida ali de como que era para fazer essa multiplicação de matrizes ali. Porque eu já vi 3, 4 tipos diferentes de multiplicação de matrizes, mas por nome eu não sei relacionar qual que é Ó, qual. produto de matriz em geral, matriz A, matriz B, linha vezes coluna, né? A, B, C, D, Sim, E, essa F, eu já vi. G, H, tá? Então, isso aqui vai ser AE mais BG, AF mais BH, CE mais DG, CF mais DH, tá? Multiplicação. O produto Essa é a tradicional, é né? isso, multiplicação. O produto externo de matrizes, ou produto de Kronecker também é chamado, é o seguinte: você pega a matriz, essa aqui, ó, note que é uma 2 por 2 vezes uma 2 por 2. As dimensões internas têm que ser iguais, de tal forma que o resultado é uma matriz com as dimensões externas, 2 por 2, tá vendo? Agora, esse aqui não. Porque o que eu faço? É como se eu dividisse, como a segunda matriz, a primeira matriz ela é uma matriz 2 por 2, né? Então eu divido aqui, ó, 2 por 2. Aí é como se eu pegasse o primeiro elemento dessa aqui e multiplicasse pela matriz B. O segundo elemento dela multiplicasse pela matriz B. O terceiro elemento pela matriz B e o quarto elemento pela matriz B, formando agora uma matriz que não é mais 2 por 2, é uma matriz 4 por 4 nesse caso. Então isso aqui Esse seria aí seria. o Pode, produto, pode terminar. é o produto externo. Então essa aqui, só para colocar, seria A, AB, né? AE, AF, AG, AH, BE, BF, BG, BH, CE, CF, CG, CH, DE, DF, DG,
Tá vendo? Então essa é a matriz. Esse é o produto externo. E aí você pode É, ter... Pode olha, falar. é cada termo de A multiplicado pelo determinante de B, não Não, é? determinante não, pela matriz B inteira. Ah, beleza. Elemento a elemento. Por isso que ela passa a ser, tá vendo? É como se eu fizesse por blocos agora. Né? Então eu tenho o bloco aqui, ó, tá vendo? É o bloco do A, matriz B. O bloco do B, matriz. Então, olha, por exemplo, se eu tivesse o I fosse 0, certo? O J fosse 1. Tal que eu queira calcular o I externo J, tá? Isso é a mesma coisa, essa notação, com eles trocados, certo? Só que quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, é 0. Esse cara, lembra que é o transposto, 1. Então, onde tiver... Aqui, ó, tá vendo que esse cara tem 2. Então, eu vou dividir em 2 blocões. Então, eu tenho 1 vezes o 1 e tenho 0 vezes o 1, certo? Então, essa matriz resultado aqui, ó, vai ser 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Tá vendo? Que o resultado do produto externo de I com J é uma matriz. Nesse caso, é uma matriz 2 por 2. Esse basicamente é o exercício do spin, né? É, sim. Eu não entendi por que que o Fez. você fez. Eu não entendi por que que o Jota tá. Você deitou ele. Porque para todo cat eu tenho um bra. E o bra é o adjunto do cat. E agora você já sabe o que esse adjunto significa. Transposto conjugado. Tá bom? Aí esse aí eu achei como produto de Kronecker, porque quando eu procurei externo não achei. Agora eu tô vendo É produto de o Kronecker. produto interno seria a Produto multiplicação escalar. normal? Não, produto escalar. Ah, sim. Tá? É que no caso de vetores, né, matrizes, você pode falar até no produto de matrizes como sendo um produto escalar entre as colunas de uma pelas linhas da outra, no contrário, né, linhas da O produto normal, quando você faz isso com vetor, depois tem a delta de Kronecker e vai sumir e vai sobrar só as componentes com componentes. Isso, exatamente. Agora, toda vez que eu escrevia produto externo de matrizes, sempre me jogava para vetores e para produto vetorial. Eu não tinha achado Não, em não, nenhum é lugar. produto de Kronecker, é essa mesmo, é multiplicação de Kronecker, tá? Então isso aqui é assim que a gente faz. A minha do spin deu praticamente a mesma matriz, só que esses zeros ficavam. Ficou uma matriz com Não, fica... 4 linhas e uma coluna. desculpa, porque eu fiz errado. Não, eu fiz errado, gente. Note que, ó, tá vendo que eu pus errado. Essa aqui é... Deixa eu pensar. O problema é eu fiz errado. Isso aqui tem que ser do jeitinho que você tá falando. Assim, ó. A minha ficou exatamente assim. Não, Não. o 1 fica em cima, né? Fica 1, 0, 0, 0. É porque eu só tô tentando aproveitar. Acho que É aqui, inverteu ó. o i ali em cima. Isso aqui. Certo? Nesse caso, né? Tá bom? Então, Certo, então ficou certo. é isso, Certinho. é isso aqui. E aí eu vou fazer alguns exercícios para vocês, para que vocês façam. E a gente deixa marcado então aí pro dia Eu ia falar, 24. na escolha dos exercícios, ver em qual a gente tá indo melhor. Ah, cara, eu nem tô olhando o que vocês estão fazendo ainda e eu me ferro com isso, porque aí chega no final do semestre eu tenho que olhar tudo uma vez e dá um trabalho. Mas é que eu tô. Não adianta, a gente põe foco naquilo que tem que fazer na hora. Mas Tem não, alguns que eu achei, nossa, tem alguns que eu achei muito difícil. Não consegui. não, beleza, mas assim, é bom. É bom que vocês estão tentando, eu acho que vocês estão empenhados aí, e aí vocês estão tentando fazer. E tem bastante exercício já, né? Então, acho que o curso está ficando até bastante prático com essa questão de
Porque, assim, em geral, num curso presencial, todas essas provinhas que eu estou pedindo para vocês fazer, que vocês façam, na verdade, eu faria em sala. Só que eu não sei, talvez o fato de você tentar fazer bater a cabeça vocês acabam participando mais da aula e do curso em si e acredito que aprendam melhor, não sei, é uma impressão que eu tô tendo. Aí vocês podem me dar um feedback se acha que é assim mesmo ou não. Eu acho muito bom. O que mais me ajuda é pelo rumo do estudo. Eu acho muito difícil guiar um rumo de Uhum, estudo sem qualquer tipo de atividade. legal. Acho muito mais fácil estudar pelas atividades do que, tipo, ele dá matéria, você tem que dar, sei lá, matéria dada, matéria estudada. Uhum, Agora, a matéria dada e a matéria, se você fazer o exercício dela como forma de estudo é muito melhor. legal. Eu só acho que assim, vocês não podem só se restringir a isso, né? Acho que é uma prática que vocês podem criar e não só para essa disciplina, mas para todas. Porque assim, em geral, nos cursos presenciais, eu nem lista de exercício eu costumo dar. Porque às vezes o aluno fica muito preso à lista de exercícios, sabe? E aí na hora que você chega na prova e muda um pouquinho a cara do problema, os alunos vão mal. Ó, eu tenho um exemplo muito clássico. Não lembro qual a disciplina, não lembro qual a turma, que eu estava dando a Física 1. Física 1, baseado no livro do Moisés no Sensvai. O livro do Moisés no Sensvai é um livro mais trabalhoso, mais pesado, né? Então eu fiz toda a disciplina, todos os exercícios baseado no Moisés no Seis Vai. Chegou na prova, eu fiz exercícios, eu peguei exercícios do Sears. Todo mundo foi mal, gente. Sabe? Todo mundo conseguiu fazer os exercícios mais difíceis do Moisés durante o curso e na hora de fazer os exercícios fáceis não fizeram. Então eu não sei até que ponto eles estavam realmente sabendo o que eles estavam fazendo ou se estavam só mecanizando soluções, né? Então aí eu falei, bom, eu acho que os alunos precisam também ir atrás de várias fontes, vários problemas para Eu só tenho medo de estar fazendo todas as listas, porque, tipo assim, quando eu pego um exercício pra fazer, eu só saio de lá depois que eu consegui fazer ele. Aham. Só que eu nunca cheguei num exercício e falei assim, ó, não sei fazer isso aqui, não vou tentar. Só que aí eu começo a mexer nas coisas, às vezes acontece principalmente já aconteceu em prova, de eu fazer uma solução, achar que tá certo, só que tá errado. Uhum. E aí eu tenho medo de estar fazendo todos os exercícios, só que tá fazendo ele errado e só descobrir na prova que eu aprendi errado porque É, todos os exercícios que eu tava fazendo, eu Ah, tava eu tenho fazendo errado. mesmo, eu tô na mesma. eu tô Então, no mesmo Principalmente do que não tá Leonardo, eu dando. fico com medo, aí eu sempre volto o exercício. Deixa eu ver se isso daqui tá certo. Principalmente nas demonstrações, que pra mim as É. demonstrações são muito abstratas. Então eu tenho que mostrar que uma coisa é igual a essa. Aí eu chego por um caminho, no final eu chego e falo, é isso aqui. Só que eu aham. não sei se o caminho que eu fiz Partir. tá certo ou se foi Da onde enviesado por causa partir. de eu saber o que eu tenho que chegar no final. E aí esse que é meu medo. Às vezes eu sei que no final tem que dar isso aqui, e aí às vezes eu faço algum absurdo no meio ali e não percebo. Aí eu Mas tô fazendo todos os exercícios, mas tô fazendo errado, por exemplo. mas uma prática interessante, assim, aí é mal meu. Mas vocês podem chegar também e perguntar, né? Na aula eu sempre posso tentar responder. Mas uma prática que eu aprendi na faculdade é o trabalho em grupo, né? A gente tinha a minha turma era uma turma muito boa dentro da universidade, do ponto de vista não de que a gente era excepcional, né? Mas que a gente se ajudava muito. Era um grupo muito unido, um grupo grande. Tanto que a minha turma foi uma das que mais saíram formados assim nos 4 anos de curso, né? Nós nos formamos em 9, onde a média lá em São Carlos é forma 4, 3, 5. Então era uma turma bem empenhada. E o que a gente sempre fazia era, assim, cada um resolvia o seu e depois trocava figurinha. Isso ajuda, por incrível que pareça, sabe? Tipo, pô, como é que você fez? Me passa aí. Né? Lógico que tem sempre o pilantra que quer levar vantagem nisso, né? E aí, assim, a mim ele pode estar achando que está enganando, mas não, né? A mim ou o professor, ele está se enganando. Tipo, eu não tenho... Não vai mudar nada na minha vida o aluno me enganar, vocês sabem disso. Né? E vocês vão ser professores, vocês vão, eu acredito que vão pensar da mesma forma.
Então, mas muda para ele, né? Infelizmente. Então, o que a gente fazia muito era isso, assim, de troca. Então, às vezes vale a pena entre vocês. Falar, opa, ó, eu fiz assim, você já fez? Como é que você fez? Sabe? Cara, a gente aprende muito mais do que na aula. Muito, muito mais. Façam isso, acho que vale a E pena. uma coisa que atrapalha aí muito, porque eu não sei o João, o Leonardo, mas eu tô totalmente deslocado, né? Eles são, que, sei lá, 2, 3 períodos na minha frente. Então Ah, eu não não. conheci os dois pessoalmente. O Léo eu conheci um pouco, eu lembro que a gente se via no Aham. ônibus, eu cheguei a conversar com ele. Mas então eu realmente não tenho contato. Ah, mas aí que tá, aproveitem o contato. Por exemplo, vocês não têm contato direto, assim, vocês viram que no próprio Moodle tem um chat. Dá pra gente criar um grupo no WhatsApp, tem poucas pessoas aqui na Dá Exatamente. turma. também. Dá pra montar um Eu grupo. acho que é importante, sabe? Não gosta, tem gente que não gosta, né, de usar o WhatsApp, de fazer essas coisas. Tipo, usa o chat do fórum do Moodle, sei lá, troca figurinha por ali, entendeu? Mas assim, eu acho que vale a pena, de verdade, viu? Matheus, e na física, e na física você vai ver que essa questão de período não tem muito não, né, Leonardo? Que tá mais tempo, o João Paulo tá um pouquinho menos, mas não tem muito isso não, cara. Período assim, você vai ver que você vai encontrar com uns dinossauros aí que nem mais período tem, porque o cara É, já tá tão longe. a minha turma era 4 pessoas. Toda disciplina que a gente tava seguindo era 4 pessoas. Aí quando a gente chegava na disciplina de métodos era 30. É, exatamente. Juntava o curso inteiro. É sempre assim. É as curvas de Hill, né? Métodos, eletro, clássica, quântica. Então é isso aí, moçada. Mas, lógico, eu tô sempre aqui também para vocês perguntarem, né? O máximo pode acontecer eu demorar um pouco para responder, mas se eu conseguir, eu vou dar uma olhada nos exercícios de vocês, pelo menos para dar um feedback, tá? Isso aí. Então, beleza? Bom descanso para vocês, bom estudo e a gente vai se falando também por aí. Beleza, boa noite. Beleza. Mas, Valeu, boa boa noite, galera. noite. Até mais, tchau, tchau pra vocês. Boa noite.